toda noite a gente entra num mundo que é nosso, mas que ao mesmo tempo é completamente estranho. Um lugar cheio de imagens bizarras, emoções que parecem super intensas e umas histórias que, vamos combinar, não fazem o menor sentido. Há milênios a gente se pergunta, afinal, o que são os sonhos? São mensagens do além, um ruído aleatório do cérebro ou tem algo mais profundo aí? Bom, foi Sigmund Freud quem ousou dar uma resposta que simplesmente mudou a psicologia para sempre. Pois é, essa é a grande questão. Por muito tempo, a ciência meio que dizia que sim, que os sonhos não tinham importância nenhuma, que eram só um resíduo, sabe? Um subproduto do cérebro enquanto a gente dorme. E essa frase resume perfeitamente o que os médicos da época pensavam. Para eles, os sonhos eram um processo físico inútil, quase como uma falha no sistema. Era como se uma pessoa que não sabe tocar piano passasse os dedos nas teclas. O som que sai é aleatório, não significa nada. Mas olha, Freud discordava, e discordava radicalmente. Ok, então vamos mergulhar nisso. O Freud se deparou com um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, você tinha a superstição, a galera que acreditava que os sonhos podiam prever o futuro. Do outro, a ciência, que simplesmente descartava tudo como lixo biológico. Eram esses dois extremos mesmo. Ou os sonhos eram uma coisa espiritual, uma conexão com algo maior, divino, ou eram só o resultado bagunçado de estímulos do corpo num cérebro que está ali dormindo. Não existia um meio termo. E então, no meio disso tudo, surge Freud, e ele chega com uma perspectiva que vira a mesa completamente. Ele propôs que a resposta não estava lá no céu, e nem só na biologia, mas sim dentro da mente de quem sonha. O interessante aqui é ver como o cenário estava montado. A visão mitológica olhava para fora, para deuses e demônios. A visão médica olhava para o corpo, para os estímulos físicos. Mas a visão freudiana, essa olhou para dentro. Freud afirmou que os sonhos são atos da nossa psique e que eles têm, sim, um significado. E que esse significado vem da nossa própria mente. Essa foi a grande revolução. Então, o ponto crucial é este. Para Freud, nenhum sonho é um acidente. Cada um deles, não importa o quão bizarro ou sem lógica ele pareça, é uma construção, uma estrutura que tem um significado escondido que pode e deve ser decifrado. Tá, mas como é que se decifra este código? Freud nos deu as chaves, e a primeira delas é entender que um sonho tem duas camadas. Pensa assim, é como um oceano. Tem a superfície, que a gente vê, e tem as profundezas, que estão escondidas. O conteúdo manifesto é o filme que a gente assiste de noite. É a história que contamos para alguém no dia seguinte. Nossa, sonhei que eu estava num jantar, comendo espinafre e uma mulher colocou a mão no meu joelho. É a parte estranha, a tal espuma do mar. Agora, o conteúdo latente, esse é o que está por trás das câmeras. São os pensamentos e desejos reais, muitas vezes coisas que a gente reprime, que dão origem àquele filme maluco. É aqui que o verdadeiro ouro, o significado, está escondido. O trabalho de interpretar um sonho, então, é basicamente um trabalho de tradução. É pegar aquela história bizarra da superfície e, por meio de associações, descobrir quais pensamentos profundos ela está representando. É um verdadeiro trabalho de detetive da mente. E para isso ficar mais claro, vamos usar um exemplo do próprio Freud. O conteúdo manifesto do sonho dele era esse. Ele está numa mesa, alguém serve espinafre. Uma mulher, a senhora E.L., põe a mão no joelho dele. Ele tira a mão dela. E aí ela diz, você sempre teve olhos tão belos. À primeira vista parece uma confusão total, certo? Completamente aleatório. Mas é aqui que a mágica acontece. O espinafre levou ele a pensar na infância e nos deveres com os próprios filhos. A senhora E.L., o pai dela devia dinheiro para o Freud, e a atenção que ela deu no sonho era o oposto do que a esposa dele vinha fazendo. E a frase sobre os olhos belos desconectou ele com a ideia de ganhar algo de graça, por amor, o que, por sua vez, o fez lembrar de uma carona de táxi que não pagou e do dinheiro que tinha gasto com um parente. De repente, aquele sonho que não fazia sentido nenhum começa a revelar uma teia de preocupações sobre dever, dinheiro e o desejo de receber afeto sem interesse. A questão agora é, como a mente consegue transformar essas preocupações numa cena tão estranha? É o que Freud chamou de trabalho onírico. Esse trabalho do sonho usa principalmente duas ferramentas geniais para disfarçar o significado real. A primeira é a condensação, que espreme um monte de ideias numa imagem só. A segunda é o deslocamento, que pega a emoção de algo importante e joga para algo que parece bobo.
A analogia da fotografia composta é perfeita. Sabe quando pegam um rosto de várias pessoas e sobrepõem para criar um rosto novo, que tem um pouco de cada um? O sonho faz isso. Ele pega várias ideias, pessoas, memórias e condensa tudo num elemento só. Aquela senhora E.L. do sonho, por exemplo, era uma mistura da esposa do Freud, do pai dela e dela mesma. E o deslocamento, nossa, isso é talvez ainda mais engenhoso. A emoção forte, a ansiedade de verdade sobre algo importante, tipo uma apresentação no trabalho, é transferida, é deslocada para um objeto qualquer no sonho. Então a pessoa pode ter um sonho super angustiante sobre ter perdido um clipe de papel, quando, na verdade, toda aquela angústia é sobre o trabalho. O que nos leva à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Por que essa complicação toda? Para que a mente se dá todo esse trabalho de condensar, deslocar, disfarçar? Qual é o propósito disso tudo? A resposta de Freud é surpreendentemente direta. Todo sonho é a realização de um desejo. É isso. Mesmo os pesadelos ou sonhos de ansiedade, lá no fundo são a realização disfarçada de um desejo que a gente reprimiu, que a gente empurrou para longe da nossa consciência. E quem força todo esse disfarce é uma entidade que Freud chamou de censor. Pensa nele como um segurança, um guarda interno na nossa mente. A função dele é proteger o nosso sono, impedindo que os nossos desejos mais perturbadores apareçam na consciência de forma crua, o que nos acordaria na hora. O censor basicamente diz: opa, esse desejo não pode passar assim. Mascara ele que eu deixo. E essa frase dele é brilhante, resume tudo. Ao contrário do que se pensava, que os sonhos atrapalham o sono, Freud argumenta o exato oposto. O sonho existe para a gente continuar dormindo. Ele processa nossos conflitos e realiza nossos desejos de um jeito seguro, simbólico. Então, no fim das contas, o sonho é uma espécie de acordo. Ele dá ao desejo reprimido uma chance de se expressar, de ter uma satisfação, mas um jogo tão disfarçado que o sensor permite que passe, e assim o sono continua. É um mecanismo de proteção genial. É por isso que Freud disse que a interpretação dos sonhos é a via régia para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Ele não viu os sonhos como uma curiosidade da noite. Para ele, era a principal estrada, o caminho mais direto para a gente conseguir mapear esse território imenso e desconhecido que é o nosso inconsciente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se cada sonho nosso é uma mensagem codificada, vinda do fundo da nossa própria mente, o que será que as nossas histórias da noite, por mais estranhas que pareçam, estão tentando nos dizer sobre quem nós somos e o que realmente desejamos? Talvez a resposta seja a chave para a gente se entender de um jeito muito mais completo.